Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, a esse Criador. E vamos rogar a Ele nesse momento todo o vosso amparo, toda a proteção. Permita, ó Pai misericordioso, que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelo nosso anjo guardião, Senhor, que permita que possamos aprender, nos instruir e colocar em prática, Senhor, todas as orientações, Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que a sua paz, Senhor, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos voltar hoje um pouquinho na memória e no tempo. Isso aqui é uma pasta, memória e tempo, tem vários textos, inclusive este aqui, que nós vamos trabalhar. Então, antigamente, o alquimista era o médium, era o farmacêutico, era o que curava a alma, que era a alquimia da alma, que era o trabalho com os espíritos. E naquele tempo se entendia o caráter das pessoas desta forma. Então, eu vou falar para você, hoje divide o caráter, né, os psicólogos, os analistas e tudo mais, faz 1 milhão de colocações. Eu vou voltar como que se entendia o caráter da humanidade. Tanto fazia ser do homem ou da mulher. Naquele tempo se entendia assim, o homem terra, o homem da terra, ele tem uma inquietude, é taciturno, ele é reservado, ele é prudente, ele tem uma ternura contida ou um egoísmo, é um espírito da terra, era concentrado, pretensioso, desconfiado, refletivo, engenhoso, estudioso, solitário. Então, quando falava assim, ai, fulano é um homem da terra, dava este caráter para ele, esta qualidade de entendimento. Então, ele era visto como um homem da terra, a mulher da terra, que era reservada, prudente, tinha uma ternura, era um espírito concentrado, pretensioso. Então, falava, é a mulher da terra, é o homem da terra. E quando se queria dar a qualidade da água para nós humanos, dizia o que era a mulher da água. Era passividade, era passiva, era desgostosa com facilidade, era indolente, lasciva. Havia uma submissão à inconstância, à instabilidade, à preguiça, à incerteza, à timidez, o medo. Então, quando encontrava uma pessoa medrosa, preguiçosa, passiva, indolente, falava, você saía da água, é filha da água. Como falava, é filho da terra, é filha da água, sabe? Nessa passividade, nessa coisa assim, mais lenta, mais tranquila. Então, chamava a pessoa filha da água, filha da terra. E nós continuamos ainda. Que o ser humano, naquela antiguidade, na época do Cristo, era entendida dessa forma. Quem eram os filhos do ar? Eram as pessoas amáveis, as pessoas que tinham a cortesia, eram serviçais, tinham a beleza de servir, habilidade, tinham sutileza, iniciativa, prontidão, assimilação, ingenuidade, harmonia. Então, falava assim, filha do ar, fulano é filha do ar. Quer dizer, ela tinha essa potencialidade que era explicada assim. Ele é um homem do ar, quer dizer, ele tinha essa suavidade, essa cortesia, essa coisa boa, habilidade, era serviçal, tinha grandes
coisas dentro dele. Então, se falava, seu filho é do ar, sua filha é do ar, porque tinha essa produtividade. O que era o filho do fogo? Até há tempo atrás, a gente ouvia, esse moleque é do fogo, esse moleque aí parece um fogo, ele é um fogo. Um moleque arteiro, todo mundo fala que ele é fogo. Esse moleque é um fogo. Então é isso, porque ainda traz alguns resíduos desse passado. E o que era o filho do fogo? Era uma pessoa forte, violenta, autoritária, ambiciosa, cheia de coragem, de entusiasmo, de presunção, de orgulho, irascibilidade, ardor, fervor, ímpeto, generosidade, prodigalidade e vaidade. Então, quando falava essa criança é fogo, estava falando que essa criança era uma criança forte, de gênio forte, tinha algo dentro dela, um fervor, um ardor, um ímpeto de realizações. Então, naquele tempo se falava, essa mulher é fogo, esse homem é fogo, no sentido de dar condição de caráter, de crescimento, de evolução, porque não tinha essa multidão de caráter que temos hoje. E o que era colocado a fé, a esperança e a caridade? Como que era entendido? A esperança daquele tempo, pelos alquimistas, pelos estudiosos, por todos aqueles que estudavam, a esperança era a representação da mulher. A mulher era a esperança de mudança de toda a terra. A mulher é educadora, a mulher é isso, a mulher é aquilo. A mulher tinha algo de bom. Então, o que se entendia na esperança? A esperança pegava a água e o ar, juntava a personalidade da água e do ar, que seria o princípio do mercúrio, que é o vermelho. Onde que saiu o vermelho? Na representação da mulher, que é o mercúrio. Então, a água mais o ar, nós temos o mercúrio. Por isso que no ocultismo, quando fala mercúrio, o princípio do mercúrio, se a pessoa não estudar, ela não sabe que é a mulher. E também não sabe que é esperança, que a mulher é a esperança. E o princípio do mercúrio é a mulher. E essa é a grande força da mulher, a água e o ar. O ar e o fogo, nós temos o princípio do enxofre, que é o homem. Então, o enxofre, quando bota fogo nele, ele é azul. Era considerado, a mulher era o mercúrio vermelho, e o homem era o azul do enxofre. Era uma representação ocultista. Ocultista era aquilo que usava outras palavras para decifrar ou para ensinar de uma maneira oculta. Então, como que se falava mulher? Mulher era o princípio do mercúrio. O homem era o princípio do enxofre, que era o azul. O que era caridade? Como que eles entendiam como era a caridade? A caridade era o fogo e a terra. Então, para fazer caridade, você tinha que pegar esse espírito enérgico, forte, corajoso e colocar na terra. Você teria o princípio do sal. Então, o sal é a caridade. Sal, na visão ocultista, é a caridade. Então, o sal da terra, o princípio do mercúrio e o princípio do enxofre, você tem o homem e a mulher e a caridade, que são princípios básicos do grupo ocultista. Quais seriam as 4 virtudes, a fortaleza das virtudes? A força, a justiça, a esperança e a prudência. O que seria a representação do fogo? O fogo seria força e caridade. Então, tudo a energia do fogo, dos espíritos elementares, que tem essa força, eles são capazes de fazer muita caridade com essa força, a força da caridade. O que representaria o ar, os espíritos trabalhadores nessa ordem? A justiça
e a esperança. Então, o ar, ele pode ser trabalhado com a energia da justiça e a energia da esperança. Então, é isso que se trabalha nos espíritos elementares: justiça e esperança. A água. A água é a esperança e a fé. Quando nós colocamos a água, nós levamos a esperança para as pessoas e nós levamos a fé. Só que médium tem que saber disso. Quando ele coloca a água, que ele leva a esperança, que ele leva a fé. A gente fala, vamos trabalhar com a água, vamos colocar a água doce, pura, saudável, mas essa é a base. Essa é a base que vem de toda uma humanidade. Por que que Jesus foi batizado na água? Porque ele seria a esperança, porque ele seria a fé. Mas as pessoas, se elas não têm esse conhecimento, lá do passado, de todo aquele processo oculto, de todo aquele conhecimento, eles não entendem por que que é o batismo. Por que que é a água? Por que que é uma água fluidificada? Porque ela vai trazer esperança para aqueles que tomam e vai trazer a fé. A terra, os espíritos da terra, são a prudência. Então, quando se trabalha com a energia da terra, nós estamos trabalhando com a prudência. Então, é por isso que a mulher é vermelha e o homem é azul. Para vocês poderem entender por que que isso vem. Já vem de grandes conhecimentos da história da humanidade. Como que eu vou ter que trabalhar? Primeiro, pedir para Deus. Nem um espírita, nem um médium pode trabalhar sem pedir autorização ao Criador. Porque quando você vai trabalhar, nós, humanos, nós temos a maior partícula divina do amor de Deus. Nós somos uma partícula do amor de Deus. Para que esse amor cresça, eu preciso de outra partícula do amor divino. E assim, à medida em que eu vou orando, eu vou ajustando em mim a partícula divina do Criador. De uma eu vou para 10, de 10 eu vou para 1000, de 1000 eu vou para bilhões. Então, essa partícula luminosa do amor de Deus vai desenvolvendo em mim. Mas eu devo pedir. Eu preciso pedir a partícula divina na minha vida. A inteligência e a sabedoria, eu também preciso pedir. Pensa na nossa prece que nós sejamos inteligentes e sábios para agir com justiça, porque a justiça só pode ser feita com inteligência e sabedoria. Então, é o médium que tem que pedir para que faça o certo, para que faça o correto. Para os médios ou alquimista, naquela época, hoje chamam médium, antigamente se chamava os alquimistas, aqueles que curavam, aqueles que trabalhavam na invisibilidade, né, e assim por diante. É o fogo, porque o fogo é a prece. Nós, quando estamos agitando a nossa prece, nós agitamos com a partícula muito forte de toda essa força elementar para realizar. Então, você ora, elabora, ora e trabalha. Ora, faz a sua prece e trabalha. Essa é a grande força. Orar, mentalizar e realizar, fazer todo o bem possível sobre a Terra. É isso que nós, médios, viemos fazer. Agora vamos estudar mais um pouquinho do elementar. O fogo. Essa energia do fogo que nós colocamos nas nossas bacias para a desintegração das formas pensamento, possui mais energia que 100 partículas do ar. O fogo é mais forte do que o ar para a desintegração, desagregação da matéria bruta, dos pensamentos nocivos, dos ódios, das invejas, das maldades, das macumbas, das feitiçarias, de tudo que você tiver que solver.
uma partícula do fogo, mais a energia do médium, da sua vontade, é igual a 100 partículas do ar. Uma partícula de fogo trabalha igual a 100 partículas do ar. Uma partícula do fogo, mais o poder e o desejo do médium, é igual a 1000 partículas da Terra. Por isso, nós, quando fazemos as nossas bacias, usamos o fogo, porque o fogo é um dos maiores desintegradores. Quem estuda sabe. Agora, quem nos estuda fala assim, isso é magia, isso é feitiçaria, isso é... Aí fica tudo aquelas cabeça tudo tonta, que eu espero que vocês não sejam. Então, aquele que estuda, ele compreende, porque as pessoas que eram estudiosas antigamente, hoje não, hoje ninguém estuda, nem na faculdade, nem em lugar nenhum, hoje não ensina matemática, nem geografia, nem português, nem história, não ensina nada. Hoje, quanto mais ignorante se for na escola, melhor se fica. Só que isso aqui eram estudiosos. Todas as pessoas, antigamente, na época de Kardec, naquela época todo mundo estudava, tinha conhecimento profundo de tudo isso. Mas, se o homem não voltar a estudar e ter conhecimento, nós ficaremos na ignorância. Por essa razão, quando nós trabalhamos com uma partícula elementar, nós estaríamos trabalhando com 1000 partículas da Terra, porque a Terra é mais lenta. Quando você joga um lixo na terra, que você põe, ela leva mais tempo para solver o lixo. A terra leva mais tempo. Se você pegar o mesmo lixo e colocar fogo, o fogo e o vento vai fazer virar cinza em rápido tempo. Então, isso que significava essa pesquisa. O fogo desagrega. Então, quem é acostumado a botar fogo no lixo, sabe que o lixo, o campo, o mato, queima mais rápido com fogo. A terra, se você deixar na terra, vai levar aí 1000 anos para solver. É isso que nós temos que entender como partícula desagregadora. Me fiz entender como trabalham as partículas. Por isso, não tem um foniquito, deixa os outros falar, que é bruxa, que é não sei o quê, manda estudar que vão ficar bom. Então, vamos estudar polos da sexualidade. As forças eletromagnéticas da alma. O homem, todo homem, ele tem no seu frontal até o coronário essa cor azul. E na sua sexualidade, ela é vermelha. A mulher tem o vermelho e a sexualidade azul para que haja uma atração sexual, para que eles se atraem, homens e mulheres possam se atrair. O que é o invertido? Esse cuidado que o médium precisa ter na sua família. A inversão dos polos da sexualidade, que eles falam que é do gênero, a inversão de gênero. Então, veja bem, nós temos aqui uma mulher real, com seu polo vermelho, e se alguém mudar a sexualidade do homem, ele não vai olhar para ela. Ele vai ser atraído pelo outro sexo. É isso que eu estou falando para vocês. Então, tem que cuidar. Para isso, tem que pedir, orar, rogar a vontade e o desejo de colocar a cor correta no homem e a cor correta na mulher. Vocês não podem errar. Precisam cuidar dos vossos filhos, dos vossos netos. Vocês têm obrigação e dever de fazer isso, de fazer que sejam pessoas nobres, justas e corretas. Como nós tiramos os fluidos espírito, nós também temos dever e obrigação de trazer a potencialidade correta entre o homem e a mulher. Ok? É isso, quando se vai num macumbeiro para separar um casal, é isso que faz. Isso aí é muito comum. As pessoas que não têm o que fazer,
vão lá nos macumbeiros e falam, ai, eu quero separar fulano, quero... Essa desgraça toda é isso daí que está sendo feita. Entenderam o que eu falei? Espero que tenham entendido, que eu sou bastante clara e bastante precisa, porque não adianta esconder. É pior, a pessoa fica medrosa, teme as coisas daquilo que ela não sabe solucionar. Igual quem não sabe fritar ovo, é a mesma coisa, tem medo de pegar uma frigideira e fritar um ovo. E agora que vocês aprenderam que é somente fazer isso, você pode auxiliar e proteger a sua família. A proteção familiar. Podemos nascer com gêneros invertidos pela lei de causa e efeito. Se essas crianças que aí estão forem reencarnar com essa sexualidade invertida que nós estamos vendo na Terra, porque tem pessoas que fazem essa maldade só para verificar a sua força, a força da sua potencialidade, a alegria de fazer maldade para os outros, espíritos perversos, espíritos maldosos, espíritos maus, fazem isso por puro prazer de causar dano. Por que nós podemos contra qualquer médium perverso e mau? Porque é uma questão moral. Qualquer médium que tem uma potencialidade maior do que um médium perverso, mau, vingativo, ele tem autoridade para solver. Já falei isso para vocês 1000 vezes. Por que a doutrina dos espíritos nos coloca a responsabilidade moral? Porque a nossa moralidade comanda qualquer médium das trevas, qualquer médium maligno. Ele está inferior a nós dentro da escala da mediunidade. Ele não tem nota para poder solver e desmanchar. O médium maligno não pode com o médium positivo, grandioso, perfeito. Por isso que entra Kardec, Jesus, nessa formação ética e moral do médium, que nós às vezes não entendemos. Por que vem o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos colocar nesse potencial? Porque é isso, a moral do Cristo. Então, se fala da moral do Cristo. Jesus era um médium em potencial. Então, é isso que ele veio nos ensinar, que a potencialidade moral nos faz colocar todos os erros e os defeitos no lugar certo. Nós podemos solver e desmanchar tudo aquilo que tiver inferior a nós. Mas nós não podemos desmanchar nada superior a nós. Por isso, nós não comandamos espíritos superiores a nós, nem nosso anjo guardião, nem um espírito superior a nós. Ele manda em nós. Ele comanda nós. Ele nos coloca o freio e o comando. Por quê? Porque nós somos inferiores. Então, a mediunidade é hierárquica. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Acontece que a maldade, as pessoas não enfrentam a maldade. Deixam a maldade correr solta, livre. As pessoas temem a maldade. E nenhum médium com uma moral, com uma ética, deve temer a maldade. Maldade deve ser solvida, desmanchada, neutralizada, impedida. O que nós temos que fazer? Uma reparação. Criar uma assistência espiritual, que é a responsabilidade do médium familiar. O equilíbrio moral e físico, para que possamos realizar o melhor. Tá, vou dar um adentro agora, quanto se refere aos dias dos namorados, do casamento. Então, se tiver uma magia, uma feitiçaria, para separar um casamento, para separar uns namorados, lembra-se que você precisa solver. Porque quem separa um casamento, quem separa um namoro, quem separa uma amizade, quem separa tudo isso, são espíritos maus e perversos. E o lugar deles é nas escolas espirituais, estudando a fazer o bem. Então, todo bem deve ser feito.
O casamento que ele vê na sua história, ele nada mais era do que um acerto entre a riqueza. Se casava por um contrato para a propriedade, para o dinheiro, para a coroa, para o poder. Então, os casamentos sempre foram contratos de dinheiro. Contratos de dinheiro. Só que na época que nós estamos agora, com a maior inteligência, nós precisamos de casamento por amor, por ternura, por afabilidade, por doçura. Então, nós temos que tirar esse casamento de contratos de dinheiro, de posições sociais, para colocar na parceria a amizade, o amor, a ternura, a afabilidade e a doçura. Isso também tem que ser mudado. E como que vão mudar? Simplesmente o médium muda. Simplesmente. Simplesmente mudando. Só isso. Tira-se o ódio e põe o amor. Tira uma coisa ruim e põe outra boa. Esse é o nosso trabalho. Aqui nós temos uma colônia espiritual em alto mar. Então, o médium constrói a sua colônia. As suas colônias são construídas pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Todo o nosso atendimento aos espíritos viciosos. Nós temos que colocar para estudar e aprender os avarentos, os espíritos preguiçosos da nossa família, esses espíritos apegados à luxúria, ao poder, à inveja, ao orgulho, à gula. Põe esses espíritos que comem tudo, põe para estudar, gente. Leva esse povo para estudar, que come tudo, não deixa nada. Então, precisa recolher os gulosos, tem que recolher as crianças, tem que recolher as trevas, a cólera, o erro. Nós precisamos auxiliar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Por quê? Porque nós já fomos mineral, nós já fomos vegetal, nós já fomos reino animal e agora nós somos humanos. Olha que lindinho que nós somos agora, inteligentes, capazes, trabalhando com as energias superiores. É isso que nós somos. Desenvolvimento da capacidade humana para o seu crescimento. Naquela época, no meio da corrupção que imperava, os essênios, onde Jesus esteve, conservavam a tradição dos profetas. Quem era o profeta? Eram os médios, eram aqueles que faziam as profecias, eram aqueles que recebiam os espíritos, eram aqueles que falavam. Profeta é aquele que recebe os espíritos. E o segredo da pura doutrina. Então, naquela época, já se falavam de tudo isso, já era estudado, já era conhecido. Mas a maldade humana, com vontade de dominar o mundo, dominar as pessoas, e para dominar, elas precisam não pensar. Então, o que nós temos que fazer? Nossa família pensante, inteligente, capaz, fazer dela grandes homens, grandes mulheres, justas, corretas. Então, se nós pedirmos, nós vamos conseguir, depois de longos anos de atividade mental e espiritual. Entenderam o que eu falei? Alguém tem alguma pergunta ainda desta inversão? Pode perguntar, Beatriz. Eu tô igual a outra Beatriz, que falou que vai ter que essa aula seria bafônica, não foi esse o termo que ela usou. Eu vou ter que assistir essa aula umas 15 vezes, né? Porque é muita novidade para minha cabeça. Mas você começou a aula e você me lembrou de uma médica carioca que eu vi semana passada. Ela tem um estudo dentro da homeopatia e dentro da alquimia, já faz muitos anos. E alguém perguntou para ela, porque ela trabalha com diversos tipos de cura. Afinal das contas, qual é a base do seu medicamento? E ela sorriu, e foi aí que eu fiquei com a minha cabeça quando você estava falando, por isso até tenho que rever, porque eu me lembrava do que ela estava falando. Ela falou, a base é mercúrio, enxofre e sal.
Então, quando você começou a falar, me veio a doutora Miriam Amorim, que é da Biofal, que estava falando Isso, sobre isso, exatamente isso que você estava falando. Muito legal. Era só isso daí. só que eu sou Araci e eu vou falar na simplicidade, simples para você entender. Porque ela falou uma coisa que só os que tinham conhecimento poderiam ter entendido. Então, por isso é que nós, dentro da doutrina, temos que falar com simplicidade, com humildade, mesmo que nós choquemos, porque não adianta falar por coisas ocultas e que ninguém vai entender. Então, vocês vão encontrar dentro de mim, tá? Enquanto eu existir, essa Araci que vai falar a realidade destemida e corajosa para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem compreender tudo isso. Ok, vou passar. Regina, faça a sua pergunta. Eu, diferente da primeira Beatriz, né, não da que falou agora, eu não estou chocada. Eu fui surpreendida com o tema e para mim foi muito esclarecedor, foi bom saber que a gente pode intervir em algumas situações. Lógico que dependendo da situação, se é uma opção, como você disse, da pessoa, importante na vida de qualquer ser humano é ser feliz, Sim, da forma que ele optou em ser. Mas se você vê que a pessoa não está feliz, ela não se encontrou, que ela está desequilibrada, nossa, essa é, aula para mim foi muito boa. Foi, ótimo. tá bom? Fiquei Obrigada. feliz. Eu sei que vocês levarão algum tempo para processar, mas vocês me entenderão completamente, Sim. entenderão o que eu estou falando, com certeza absoluta. Não tenho medo disso, não. Rose, pode perguntar. É a respeito da parte da sexualidade. Quando você falou da mulher, né? Que o homem tem a parte vermelha embaixo, azul em cima, e a mulher É diferente. atração e repulsão. Força de Isso. atração e força de repulsão. E quando põe tudo igual, então, Separa. Então, se fizer um trabalho para um casal, e essa pessoa, ela quer separar um casal, então ela vai pôr tanto no homem como na mulher, ela pode inverter, porque eles não atrairão mais sexualmente um ao outro. Serão repulsivos, porque são iguais. Porque por essa isso que a força gente tem que vermelha e trabalhar. azul é Ah, é a atração e repulsão. Atração e repulsão. por isso que Pode. nós temos que trabalhar essa parte muito nos filhos e nos netos. Dos netos, tá bom? Alguma mulher que ela está sendo constrangida, porque esse tipo de trabalho pode cair na cabeça de qualquer um, ok? Pode ser enviado para você e cair no seu filho. Não sei se você está me entendendo. No Não marido, estou entendendo. se alguém quer destruir, por exemplo, a sua loja, o seu mercado, e quer acabar com a vida do seu marido, pode fazer isso. Aí não pega no marido, vai pegar no filho. Entendeu o que eu falei? Entendi. Acho que vocês me entenderam. Tá Essa ok? aula é para a gente rever, reler e Eu ainda complemento mais alguma coisa, porque são muito complexas, muita coisa para ser falada, então eu não posso pôr muitos slides, preciso de tempo também.